É muita alegria estar aqui, muita honra estar aqui nessa igreja, que nós conhecemos os pastores anteriores. Eu até falei, pastor, a última vez que eu vim aqui, o altar era ali. Não sei se é do tempo de vocês. Queridos, não precisa nem se levantar se não quiser. Mateus capítulo 5, dos versos 14 a 16. A palavra nessa noite é bem simples, espero. Mateus capítulo 5, verso 14, 15 e 16. Normalmente eu já trago os textos aqui no esboço. Eu sou um pregador de esboço. Eu fui professor de homilética, pastor, no seminário aqui em Juara. Então eu peguei aquela mania de ponto 1, 2, 3, né? Introdução e encerramento. O texto diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O pastor já orou, nós estamos abençoados e queremos trazer essa palavra ao coração da igreja. Encontrei alguns velhos amigos, matei a saudade do Danúbio, da esposa. São pessoas que, né, faz parte da nossa história também. Mas também 30 anos de Juara tem história à vontade, né? Eu juro para vocês, quando eu cheguei aqui, meu cabelo era preto. E meu filho tinha 3 anos, agora está com 33. Ele está com a idade de Cristo, ele. A igreja foi chamada para ser luz. A Bíblia fala muito de luz, do começo ao fim. E fomos chamados para ser luz no mundo de trevas. E a luz, não importa se ela é natural ou ela é artificial, luz é luz. A luz, ela dissipa as trevas. Se nós conseguíssemos apagar todas as luzes da cidade e desligar as estrelas e a lua, ficaria um breu completo, ficaria uma escuridão total. As trevas não precisam ser criadas, elas já existem naturalmente. No começo, no princípio de Gênesis, você conhece. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Duas palavras impressionantes: trevas e abismo. Você imagina que trevas eram essas que haviam? Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava. E a palavra do original hebraico, pairar, é a mesma palavra usada para uma galinha que está sobre os ovos. O Espírito de Deus chocava a criação. Mas impressionante que Deus não destruiu as trevas e nem mandou elas ir embora. O que Deus fez? Criou a luz. Ele não disse trevas vão embora. Ele disse haja luz. E quando a luz surge, as trevas desaparecem. Amém? Não precisamos criar trevas, elas já existem. O que nós precisamos fazer é acender a luz, é brilhar na escuridão. Quanto maior a luz, maior o seu raio de alcance. Se você estiver no meio de uma floresta densa e acender um fósforo, você consegue ver algo. Mas se você colocar um gerador, uma grande quantidade de lâmpadas, de longe vai se ver aquela luz. Então, Deus sabe que não precisamos repreender as trevas. A gente repreende até às vezes, não é mania nossa, porque as trevas nem sempre é só a escuridão, ela também tem um contexto espiritual maligno, nós sabemos disso. E quando Deus diz haja luz, automaticamente as trevas se desfizeram. Aí a Bíblia diz logo em seguida, e Deus fez a separação, trevas e luz, ou seja, elas continuaram existindo.
Mas todas as vezes que nós confrontamos a luz com as trevas não apagam a luz dissipa as trevas. Amém? O texto diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre a montanha. E ele diz assim também: também não se pode acender uma candeia e colocar embaixo do alqueire. Em algumas Bíblias fala da cama, mas a palavra é alqueire mesmo. O que é alqueire? Eu já vou explicar. Aí ele fala assim: e essa luz, ela deve ser colocada no velador, ou seja, num lugar alto, para que ilumine toda a casa. Amém? Então esse é o destaque. Quando um cristão se torna o que ele foi chamado para ser, quando nós nos tornamos luz de fato, nós conseguimos iluminar toda a nossa casa. Não significa que aquele que é o crente da igreja, da cidade, da família, ele é o melhor da família. Não, ele está em destaque porque Deus confiou a ele brilhar neste ambiente. Você não pode colocar a luz debaixo do alqueire. O alqueire, eu já vou explicar o que é o alqueire. É um vaso ou uma caixa de madeira que se usava antigamente para medir grãos. Então era uma medida de grãos. E essas medidas de grãos, à medida que isso era semeado, virou medida de terra. Mas a medida da terra é descendente desse caixote de grãos que era semeado em X área quadrada de terra. Então hoje, inclusive, quando falar alqueire, a gente entende já por um pedaço de terra. Não sei quantos metros é um alqueire, alguém sabe aqui? 10 mil metros? 24 mil metros, não é isso? Mais ou menos? Então, um alqueire. Mas quando a Bíblia fala, não pode esconder a luz debaixo do alqueire, ele está falando daquela vasilha que ficava emborcada. Se você pega a luz e põe embaixo dela, ela não vai cumprir o seu papel. Se você abafar a luz, ela não vai brilhar, não vai se expandir. Então a luz, ela deve ser colocada num lugar mais alto, em destaque. Quando Deus nos chamou para ser luz, o próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E depois ele fala: vocês são a luz do mundo. Tudo aquilo que Jesus foi ou que ele fez, ele também delegou a sua igreja para ser e fazer. Quase todas as coisas. Os milagres, sim. Ser sacerdócio, sim. Ser cheio do Espírito, sim. Tudo. Ressuscitar, sim. Amém? Então nós somos luzes também, porque nós somos descendência da luz por essência, que é Jesus. Então ele fala assim: a luz vai iluminar toda a casa. E a palavra casa é oikos, do grego, que significa não somente o nosso lar, não somente o lugar onde eu moro, porque nós brasileiros, nós temos esse limite no idioma. Quando fala minha casa, eu penso lá, minha mulher, meu filho, minha casa. Mas a palavra oikos no grego significa o seu círculo de pessoas mais próxima. O mecânico, o dono da padaria, o jardineiro, a secretária do lar, aquele amigo que você encontra na sala da faculdade, na escola, aquela pessoa que presta serviço. Isso é o oikos. Igual o texto de Atos capítulo 16, verso 31, quando Paulo disse ao carcereiro: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e teu oikos. Ele está dizendo você, sua família e todas as pessoas que estão à sua volta. Às vezes nós achamos que o Senhor está dando uma promessa só para dentro do nosso muro, do portão para dentro. Mas Deus está dizendo: não, você não foi chamado para ser luz só na sua casa, onde você habita, mas no seu oikos, o seu círculo de amigos, o seu ciclo de pessoas que estão ao seu lado. Então nós não podemos, inclusive, existem alguns cristãos que convertem, ele corta as amizades, ímpio, está amarrado, é capeta. Não, nós não podemos nos separar daquelas pessoas que precisam da nossa luz. Se são pessoas que ainda estão, teoricamente, em trevas. Então, precisamos brilhar, precisamos ser essa luz que esse mundo precisa. O Senhor nos chama para isso.
Ele disse: vocês são a luz do mundo. E mais uma vez nós temos uma palavra no grego. Mundo aqui é cosmos, que significa a humanidade. Eu não sou a luz das montanhas, eu não sou a luz da floresta, eu não sou a luz da cidade, eu sou a luz das pessoas. Como cristão, nós somos luzes das pessoas. E o texto fala assim: para que vejam. Então não é uma luz escondida. Você não pode, uma cidade foi construída na montanha, você não consegue cobrir. Quando a gente está viajando e vai chegando aqui em Juara, tem alguns pontos da estrada que dá para ver as luzes de Juara, né? Quem já viajou para fora, oh, nossa cidade. Antigamente tinha umas luzes amarelas que via mais forte, né? Aí a gente, oh, está chegando nossa Juara, porque a cidade está acesa. E isso traz esperança. Não dá para esconder uma cidade. Muitas vezes você está viajando. Eu já fiz essas viagens longas, agora não faço mais, depois dos 60 é difícil. E aí, viajava com a minha família, um dia, 2, 3 dias, eu fui para o Ceará de carro, gente, você vê que doido. Aí, próxima cidade, e estava lá, 8 da noite, 10 da noite, cansado, a perna já começou a ficar dura já. E aí falava assim, de repente, um clarão, é uma cidade, vamos chegar lá. E aí, ó, daqui a pouco a cidade brilhando, e postes acesos, e restaurante, e hotel, tudo que a gente queria. Então, a cidade não pode ficar apagada. Já pensou? Quando apagam a cidade, o transtorno? Basta faltar luz na sua casa, uma hora você fica desesperado, liga para todo mundo, liga para o prefeito, liga para todo mundo, querendo que aquilo mude. Agora, aqui nós temos um outro elemento. Jesus falou assim: a candeia não pode ser acesa e colocar embaixo do alqueire. Já sabemos o que é alqueire, mas o que é candeia? Ah, pastor, é uma lâmpada, eu sei, mas é uma lâmpada movida a azeite. Amém? Então o combustível da candeia é o azeite. Sem azeite, sem luz. Sem azeite, sem fogo. Precisa ter azeite. Amém, amados? Quando o Senhor nos chama para brilhar, nós precisamos estar cheios desse combustível. Porque se você for uma lâmpada com tudo que tem direito, está no lugar certo, mas não tem o combustível, não tem o óleo, vai se apagar. As pessoas estão criticando aí o ministro, o pastor André Mendonça. Já vi alguém dizer assim, se envolveu com as trevas, porque ontem teve alguém, quem acompanha, teve uma votação no Supremo Tribunal, e o nosso pastor André Mendonça, ministro do Supremo, votou com as trevas, né? Em vez de votar contra Alexandre de Moraes e todo aquele pessoal, ele votou com eles. Então alguém disse, a luz se apagou nas trevas. Eu acho um pouco precipitado julgar por um ato. Mas agora, antes de vir para a igreja, eu descobri que o presidente, gente, quando eu falei para a minha esposa, ela espiritualiza tudo. Eu falei, mãe, aqui está dizendo que o presidente deu graça ao deputado condenado a 8 anos. Ele fez um decreto dando graça. É um ato do presidente perdoando todos os crimes. Aí ela, uhul! Eu falei, calma, porque é um presidente dando. Ela, mas olha a palavra aí, graça, perdoou os pecados. Eu falei, meu Deus do céu, não tem como. Mas mesmo assim, paira uma dúvida sobre se esse ministro que o Bolsonaro indicou para ser um dos ministros, um dos 11 do Supremo, pastor, nem lembro qual é a denominação dele, não vem ao caso. Será que ele sucumbiu? Será que ele apagou ou tem algum motivo? Mas isso não é o caso. Eu também não estou aqui julgando ele, eu estou te dizendo que muitas vezes nós deixamos de brilhar, deixamos de cumprir o nosso papel de sermos luz. Luz para toda a casa, para toda a família. Será que as pessoas da nossa família, do nosso oikos, elas veem em nós a luz? Porque o texto fala para que vejam. E pelo que eu entendi aqui, a luz está relacionada com boas obras, não é isso? Está aqui, para que vejam as suas boas obras. Olha, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então, todas as vezes que um cristão brilha, as pessoas olham para ele e vê luz, mesmo que o cara não venha para a igreja, mas ele fala: esse aí é crente. Se um dia eu fosse crente, eu já ouvi tanto isso. Se um dia eu fosse crente, eu vou ser igual o pastor fulano, eu vou ser igual o André, vou ser igual o De Carlos ou outro qualquer, porque a pessoa vê luz ali. E significa que você está cumprindo o seu papel. Significa que você está brilhando, que você está no velador, está sendo bênção, né? Amém? Então, as nossas obras, elas brilham, iluminam a nossa volta, o nosso caráter, né? Alguém uma vez disse que o caráter é aquilo que você faz escondido e não se envergonha daquilo. Quando você está sozinho, o que você faz quando está sozinho? Aquilo que você faz demonstra o seu caráter, porque nem tudo pode ser mostrado. Suas palavras, seu comportamento e o seu testemunho. Uma das coisas mais terríveis, destrói uma pessoa que demorou 10 anos, alguém orando, evangelizando, convidando. Um mau testemunho tira aquela pessoa da igreja rapidamente e ela se torna um inimigo, um vacinado contra crente. Já viu isso? Eu estava conversando com a pastora, a minha esposa. Eu disse assim, eu estava olhando uma coisa interessante. O desviado, ele não tem lugar no mundo, porque o ímpio está lá, ele está lá. O crente está aqui, e o desviado é o quê? Não existe promessa. Sabia que não tem promessa para desviados? A pessoa que abandonou a luz, a pessoa que voltou para a escuridão, que abriu mão do seu Salvador, do seu Redentor, que deixou que a sua luz apagasse. Só que existem algumas pessoas que elas estão como um altar, que a brasa está acesa, mas está coberta com a cinza. Você já viu isso? Você já viu? Já fez um churrasco e no outro dia você não apagou a churrasqueira? O Juarez não faz churrasco, né? Não gosta, né? E aí no outro dia você vai ver lá, tá branco assim, mas se você dá uma sopradinha, não aparece? Não aparece o fogo? E se assoprar mais um pouco, faz assim, ó, acende. Então algumas pessoas só estão precisando de um sopro, de um pouco do ruach do Espírito Santo, do sopro do Espírito Santo, para que ela acenda, mas ela não morreu ainda, não é? É um torrãozinho que fumega, como diz o profeta Isaías. Agora, a luz que vem de Jesus está em nós. O texto de Isaías capítulo 60, creio que é muito conhecido dos amados. Ele diz assim, Isaías 60, do 1 ao 3. Eu amo esse texto, eu sou fã do profeta Isaías, porque o livro do profeta Isaías é uma mini Bíblia. Além dele ter 66 capítulos, os primeiros 39 capítulos falam das coisas da velha aliança, e depois vem tudo sobre o Messias, e os últimos capítulos falam da Nova Jerusalém. É uma mini Bíblia o livro. Eu sou muito fã desse profeta. Às vezes eu estou querendo ler a Bíblia, eu já li tantas coisas, eu falei, mas Deus, eu vou ler isso aqui de novo. Aí eu falei, eu vou lá para Isaías, porque é 66 capítulos e sempre tem coisa nova. Olha o que Isaías fala no capítulo 60, verso 1 e 2. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz. Está colocando ali? Está parecida a minha versão? Tá, né? Porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, e os gentios, né, as nações caminharão na sua luz, e os reis no resplendor que te nasceu. Nós sabemos que o contexto histórico dessa referência é a Nova Jerusalém, certo, gente? Mas ela também é uma referência à igreja. A igreja é a luz. Ele fala assim, olha, quando você brilhar, Jerusalém, nações irão ver a sua glória, e eles vão saber que esse brilho vem do Senhor.
Então levanta e resplandece. Faça com que a sua luz brilhe no meio das trevas, porque as nações estão cobertas de trevas. Por que essas nações estão em trevas? Porque lhes falta luz. Ninguém pegou uma porção de treva e derramou sobre as nações. Ninguém pegou um barril de trevas e jogou dentro de uma casa, e aquela casa ficou cheia de trevas. O que está acontecendo é que ali falta uma candeia, falta uma luz, entende? Amém, igreja? Glória a Deus. Está claro para você? Então, você que está aqui hoje, você é uma candeia de Deus. Se encha do óleo da unção, se encha desse azeite maravilhoso, que quanto mais azeite, mais você vai brilhar, mais as pessoas vão olhar para você e ver a luz de Cristo. Entende? E a nossa vida com Deus nos aproxima dele, né? Alguém disse que o homem que começa a pecar para de orar, mas o homem que começa a orar para de pecar. Você entende isso? Então é importante que eu saiba qual é o meu papel de luz. O Senhor me chamou para ser luz. Pastor André Mendonça, você é luz lá no Supremo. Onde quer que você vá, quando você entra em algum lugar, quando eu entro em algum lugar, qualquer um de nós pode ser um pequenininho. As pessoas precisam olhar e de repente aparece um e fala assim: cara, você está diferente, o que é? Aí você fala: já sei. Ele viu a glória, ele viu a luz, né? Ele viu a bênção. Porque quando você está com Deus, quando você fica um tempo com Deus, quando você desce o monte, seu rosto está brilhando. Entenderam? Glória a Deus, amém, Jesus? Então ele fala: resplandeça, levanta e resplandece. A igreja, ela é gerada de movimento, gente. A Bíblia inteira está dizendo para você se levantar. Aliás, o resumo de todo o Novo Testamento é 3 frases, que eu gosto demais dessas 3 frases. É vinde, ficai e ide. Sim ou não? Vinde a mim os cansados, fica em Jerusalém até que você seja cheio. E aí depois, faz o quê? Ide. Então tem muita gente que ainda não veio, tem uns que veio e ficou. Tem gente que está só no ficar, e fica. Está parecendo Pedro lá no monte: Senhor, vamos fazer umas tendas aqui? Não, olha, as nações estão lá embaixo, tem endemoniado lá embaixo. Você precisa desmontar essa tenda, irmão. Então vinde, ficai até que. Amém? Não tem um tempo onde você deve ficar, e depois nós todos temos que sair para brilhar nessa cidade. Entende isso? Glória a Deus. As trevas cobrem as nações, cobrem os povos, mas sobre você, diz o Senhor. Então ele disse: é sua responsabilidade dissipar essa escuridão. Não precisa você chegar riscando no chão, sapateando, rodando, né, o manto, não. Chegou. Você chega e a sua luz já faz tudo. A sua glória resplandece. O cristão é luz, nós somos luz. Se você se misturou com as trevas, apagou a luz. Você sabia que quando uma pessoa entra numa sala escura sem luz, eu já fiz isso, me falaram, eu fui fazer o teste. Eu entrei numa sala sem acender nenhuma luz, fiquei lá. Sabe o que acontece? Com o tempo, sabe o que acontece? Você começa a enxergar no escuro. Você se acostuma, pastor. Você começa a se acostumar com as trevas. E daqui a pouco, você está bom em ver tudo. Não é o nosso lugar. Você tem que chegar e brilhar, para que o lugar seja iluminado. E se é alguém que não gosta de luz, que é isso? Brilho. É a glória do Senhor que está nascendo sobre ti, diz o texto sagrado. Aleluia. Para a gente partir para o encerramento, a minha mensagem é isso aí, 25, 30 minutos, nem sei quanto tempo eu estou pregando. O pastor não está aqui para puxar o paletó. Eu gosto muito desse outro texto aqui que fala de luz. A Bíblia inteira fala de luz, e eu tenho isso como referência na minha vida. Eu procuro, mesmo que as pessoas
mas você vai fazer isso, não vão reconhecer. Eu não preciso que elas me reconheçam como luz ou como alguém que está aqui, olha só o brilho, olha lá, né? Não, eu quero fazer o meu, que as pessoas falam, que bênção, olha que coisa legal, e eu estava ali levando a presença do meu Senhor. Deus falou para Abraão, se tu uma bênção. Então Abraão, onde ele chegava, era a bênção de Deus naquele lugar. Seja uma bênção, onde você for. Se você entrar no ônibus e o inimigo planejou fazer um acidente ali, ele não pode mais fazer. Se você entrar no avião e o inimigo ia derrubar aquele avião, eu falei, ixi, agora os planos foram estragados, vou derrubar o de trás, porque agora entrou uma luz ali e o negócio não vai dar certo. E assim vai. O texto é aqui, Apocalipse capítulo 1, verso 20. Apocalipse 1, 20 diz, isso aqui é meu? O que é isso aqui? Água, amém. Eu vi uma caneca para você que era café. O mistério das 7 estrelas, que vistes na minha destra, a destra é a mão direita, você sabe disso, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, pastores, amém? Daí para frente, quando você começa a ver as cartas, você vai ver que o Senhor Jesus endereça essas cartas aos pastores das igrejas, Éfeso, né, Esmirna, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, todas as 7, e ele chama os pastores de anjo, e ao anjo da igreja tal. Então ele está dizendo assim, porque quando João viu, João, o apóstolo, né? O último cara vivo que tinha visto Jesus na face da terra, o último. Era o ano 90 depois de Cristo, ele estava preso na ilha de Pátmos, ele não estava em grades, ele estava numa ilha, e estava na praia e ele viu Jesus. Era o último sujeito vivo na face da terra que tinha visto Jesus pessoalmente. Aí Jesus se apresenta a ele, mas ele vê uma coisa diferente, e ele cai no chão, prostrado, porque aquele não era o cara que ele encostou a cabeça no peito. Aí o Senhor fala assim, não tenha medo, eu sou o mesmo, eu estava morto, mas eu estou vivo e tenho a chave da morte e do inferno. Agora, ele começa a falar sobre estrelas e 7 candelabros, ou castiçais. E ele viu que o João não entendeu muito bem, ele disse, olha, as 7 estrelas que você viu na minha mão direita, são os pastores, amém? E os 7 castiçais são as igrejas. E ele disse, eu caminho, eu ando no meio dos castiçais. Quando a igreja cumpre o seu papel de ser luz, é porque o Senhor está presente nela, amém? Olha, o mistério das 7 estrelas, Apocalipse 1, 20, que viste na minha destra, dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Por que 7 igrejas? Porque 7 é o número da plenitude, é figurado. Haviam 7 igrejas na Ásia, haviam mais igrejas, não era só 7 igrejas, mas ele mandou para essas 7, porque essas 7 igrejas, começando com Éfeso e terminando com Laodiceia, a sétima, essas 7 igrejas, elas representam períodos de tempo na história. Nós estamos vivendo o tempo de 2 igrejas, uma chama-se Laodiceia, a igreja morna, e Filadélfia, a igreja do arrebatamento. Elas estão andando juntas. A igreja missionária, a igreja fiel, o remanescente fiel, o trigo que está no meio do joio, amém? Mas também tem essa outra igreja. Então, se você estudar o que a carta diz, as 7 cartas, e o período de tempo na história, é exatamente aquilo. A igreja de Esmirna, que é a segunda igreja, foi a igreja sofredora. Não existe repreensão só para 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia, que é a última igreja do arrebatamento. Mas tem uma igreja morna que está seguindo paralelo, pessoas sem compromisso, um povo que o Senhor está, né? Por que o Senhor falou, estou a ponto de vomitar você da minha boca? Porque os nossos avós, quando alguém estava com problema de estômago, dava água morna para vomitar. É um remédio. Então o Senhor falou assim, vocês são muito mornos, eu estou quase vomitando você. Ele falou, vocês não param de ser morno, nem é quente nem frio. É uma igreja lesada, como diz o cearense.
Eu sou cearense. É um povo assim que não tem compromisso, assim, tá? E aí, o que a gente faz? Né? Convoca-se para um jejum, para uma oração, para um movimento. Tem uns que chegam depois. Esses dias uma mulher mandou um recado perguntando se ainda era eu que estava pastoreando a igreja de Juara. Eu falei, uai. Ela achava que eu já tinha ido há uns 10 anos atrás. Você vê quanto tempo demorou para ela ir na igreja. Aí a irmã falou, não, é o pastor Roberto, sim, é ele ainda. Ah, sim, como será que ele estava? Né? Cabelo em branco. Né? Agora eu lembrei desse dia, uma irmã, 15 anos que eu não vi essa irmã, não sei se ela está em alguma igreja. Espero que sim. Ela, nossa pastor, como o senhor está velho. Eu falei, a senhora também. Você não congelou no tempo não, irmã. Na verdade, ficar velho é um privilégio, porque só existe a outra opção, certo? Então quem está velho aí dá glória a Deus. Tem uns irmãos, eu não quero ficar velho, pois só existe a outra opção, e essa aí eu não quero, tão cedo. Vou longe ainda, em nome de Jesus. Agora olha só, o que o Senhor fala? Ele fala assim, olha, uma pessoa é uma candeia. Certo? Muitas pessoas é um candelabro. Entendeu? Por exemplo, vou pedir a esse irmão aqui, irmão, você pode ficar de pé por gentileza? Como é seu nome? Baldomiro? Uma candeia, certo, gente? Ele é o que? Uma candeia. Mas se todos vocês levantarem, se todos vocês levantarem, nós temos o que agora? Um candelabro. E o Senhor falou assim, ou um castiçal, né? Ele falou assim, eu gosto de andar no meio dos castiçais. Então ele vai andando, ele vai andando, ele vai andando, luz, luz, brilho, brilho, brilho. Essa candeia aqui está boa, essa aqui está cheia do óleo, aquela ali está cheia da unção. E aí vai. Porque uma pessoa, obrigado gente, Deus abençoe. Aplauda o Senhor Jesus, por favor. Olha, quanto mais pessoas, e por isso que muita gente tem a ilusão de uma igreja cheia. Eu conheço a igreja cheia, gente, mas você vai ver lá pouca luz, porque não é pregado a mensagem de salvação. Não adianta nada você vir para o culto e não ter a sua vida transformada. Nós temos uma função de sermos luz nas trevas. Algumas pessoas precisam desse sopro, outras precisam do óleo. E quando esse sopro vier, aí nós vamos ter um candelabro aqui, um lá mais embaixo, outro na Avenida Maranhão, outro logo aqui assim, vários candelabros acesos, iluminando essa cidade. Quanto mais igrejas na cidade, mais a cidade é abençoada, iluminada. E quanto mais crentes dentro dessa igreja, mais esse candelabro é cheio de lâmpadas. A nação de Israel, estou encerrando, a nação de Israel, ela tem 2 candelabros, um de 7 canas, que chama-se a menorá. Se você pegar o nome de Jesus em hebraico, Yeshua, e colocar em cima da menorá, você vai ver as 7 chamas, porque ele é a própria luz. Você pegar aquelas 4 letras que é o nome de Jesus e botar em cima do candelabro de 7 canas, você vai ver bem certinho as 7 chamas acesas em cada uma daquelas canas, porque essa é a luz que ele passou para a igreja. Essa é a luz que ele diz, eu caminho no meio deles. E quando nós cumprimos esse papel, nós estamos apenas transmitindo essa luz que recebemos dele, de iluminar a casa, de iluminar o oikos, a cidade e alguns, as nações. Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos, vamos aplaudir o Todo-Poderoso.